Nosso contrato pedagógico, também gravado. Ô, professor, No só uma momento dúvida. do nosso primeiro dia de aula, foi disponibilizado ali na barra atividades, no tópico contrato pedagógico, tá? Professor, Sim. eu não sei se o senhor viu que eu lhe mandei o atestado de novo. Eu não sei se está mandando por e-mail certo, David. Eu mandei. Não estou Luciano, deixa recebendo. eu ver o e-mail que eu mandei. É para o mesmo e-mail que me encaminha os e-mails de toda a aula, né? Aqui, deixa eu Isso, ver. mas não É, eu chegou nada enviei. para mim aqui. Tá, vou tentar de novo. Eu vou mandar aqui no chat, ó, meu e-mail certinho. De repente pode ser alguma coisa na hora da digitação. luciano.silveira@qi.edu.br. Mandei no chat. Manda para esse e-mail, tá? Então, Beleza. valeu, David. Então, gente, na barra atividades vocês encontram, inclusive, lá o vídeo do contrato pedagógico. Foi um vídeo de mais ou menos 1 hora, né, com todos os detalhes de como todas as coisas vão funcionar, certo? Quem não assistiu ainda, quem viu pela metade, né? E mesmo quem já viu, mas esqueceu de algum detalhe, está ali à disposição para vocês assistirem sempre que precisarem, né? Rever como as coisas funcionam. Então, todos os materiais de aula estão sempre disponíveis para vocês ali no Classroom. Embora nós tenhamos tratado os detalhes lá no contrato pedagógico, no início de cada uma das aulas, eu relembro no mínimo o nosso calendário, as coisas mais importantes, tá? Claro que os detalhes estão lá no vídeo do contrato pedagógico. Então vamos lá. Na primeira semana, nós tivemos a aula 1 e 2, terça e quinta-feira, 20 do 4 e 22 do 4. Vocês tiveram nessa semana 1 a atividade avaliativa 1 lá no Moodle para fazer, valendo 1 ponto, tá? O prazo para realizar no guia do aluno, conforme nós tratamos lá no contrato pedagógico. A gente abriu ele, mostrou lá onde estão as datas, né? Vocês têm que, por obrigação, no início de cada disciplina, abrir o guia do aluno, né? E ver as informações e anotar as datas das avaliativas. A avaliativa 1, então, tinha data para encerrar, né? 27 do 4 e 29 do 4, aula 3 e 4, terça e quinta-feira. Nessa semana, vocês tiveram, então, como compromisso, fazer lá dentro da semana 2, lá do Moodle, a atividade avaliativa 2, valendo também 1 ponto, com prazo estabelecido lá no guia do aluno, né? Tem que fazer dentro daquele prazo. Passou o prazo, fecha a atividade, né? Não tem como abrir mais. Depois, nesta semana, nós já tivemos na terça-feira a aula 5, e hoje nós vamos ter a aula 6. Correspondente a essa semana 3, vocês têm compromisso da atividade avaliativa 3 lá no Moodle, valendo 1 ponto. Então, lá dentro da semana 3, dentro do Moodle, está lá a atividade avaliativa 3. Ela tem prazo para fazer, o prazo se encerra conforme o guia do aluno, tá? Naquela data, né, e naquele horário que está lá descrito, certo? Dia 11 do 5 e 13 do 5, semana que vem, aula terça e quinta-feira, vocês terão aula 7 e 8. Nessa semana 4, vocês têm um compromisso da atividade avaliativa 4 lá no Moodle. Então, dentro da semana 4, a avaliativa 4 tem peso 1, e vocês devem fazer conforme o prazo estabelecido lá no guia do aluno. Tem lá a data e o horário que encerra. Então, são 4 avaliativas, são 4 pontos. Para completar os 10 pontos da N1, falta 6 pontos. Os 6 pontos vêm do trabalho disciplinar, que é para fazer e entregar no Classroom até dia 15 do 5. Explicamos os detalhes sobre o trabalho disciplinar lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Quem não lembra, quem não viu, né, assista o vídeo, né, do contrato pedagógico. Tem detalhes sobre o Moodle, detalhes sobre o Classroom que tratamos lá. Tá? Então, trabalho disciplinar 6 pontos, fecha os 10 da N1. Faltam 10 pontos para fechar a média, né, que é N1 mais N2 por 2. Da onde vem da prova final. A prova final acontece depois da revisão, né? Lá no dia 18 do 5, a gente tem a revisão. Posteriormente, no dia 20 do 5, vai ocorrer a avaliação final.
Nesse dia 20/5, então, ocorre a prova da N2 no Moodle, valendo 10 pontos. Somada com a N1, né, divide por 2, vai dar nossa média, que deve ser 6 no mínimo, né? Nesse dia 20/5, não tem aula ao vivo, ocorre apenas a prova. Repito novamente, ocorre apenas a prova. É sempre assim. Quando vocês têm o dia da prova, não tem aula ao vivo, tá? Não atingiu a média. O que acontece? Tem ainda uma saída, né, que é a prova de substituição. Então, digamos que tirou 8 na N1 e 4 na N, e 2 na N2. Vai ficar 10, né? Somo 8 com 2, vai ficar 10. Divide por 2 dá 5, não dá a média 6, que é a mínima, né? Para aprovação. Aí faz a prova de substituição, vai substituir qual nota? A menor. Se ficou com 8 na N1 e 2 na N2, vai substituir o 2 da N2, tá? Faz a prova de substituição, tem que tirar quanto nessa prova de substituição? No mínimo, a nota necessária para atingir a média. Se for com 8 na N1, vai precisar de 4, né, para somar com 8, dividir por 2 dá 6. Tá? Que dia acontece? No dia 5 de junho, lá no Moodle, tá? Abaixo da prova final. Na semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, prova final, abaixo lá vai ter a prova de substituição que vocês devem fazer, né? Correspondentemente a essa data. Então, é só nessa data, é só nesse dia que aparece a substituição. E aparece para quem? Só para quem ficou abaixo da média. Então, só quem ficou abaixo da média, né, faz a substituição, certo? Eu sei que no início de cada aula a gente fala a respeito do calendário, relembra todos esses detalhes. Muitos de vocês, né, já estão cansados de ouvir isso e estão fazendo tudo correto, né, tá em dia lá as atividades e tal. Mas sempre tem um percentual. Então, 95% da turma está em dia, está lá fazendo as atividades avaliativas. Mas tem ali uns 5%, 3% da turma que não fez nenhuma avaliativa no Moodle, já perdeu o prazo da primeira, né? E corre o risco, né? Se não fizer o processo avaliativo conforme a gente informa, vai chegar no final, vai reprovar, né? Porque o processo avaliativo é esse que está aqui no calendário. A gente explicou lá no contrato pedagógico que a gente explica em cada uma das aulas. Mas por algum motivo, a gente não sabe qual, né? Não conseguimos ainda perceber por que sendo informado do processo avaliativo e do que tem que ser feito, alguns não fazem. E acontece, e reprova, né? Porque não tem de onde sair nota, né? Se o indivíduo, né, não vai lá e faz o processo avaliativo, né? Conforme foi combinado. Alguma coisa está acontecendo aí com alguns alunos. Então, por isso, no início de cada uma das aulas, né, eu repito para todo mundo essa mesma informação, tá? Chegar lá no final, né? Aí não fez por algum motivo, uma escolha própria, uma escolha pessoal, porque falta de informação realmente não será. Porque insistentemente no início de cada aula é dito, é informado a todos, tá? Sei que a maioria então ouve isso todas as nossas aulas, mas pode ser que, né, de um momento para outro tenha surgido alguma dúvida sobre o processo avaliativo, como ele funciona. Então, eu sempre abro a perguntas nesse momento. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o processo avaliativo, a prova, o trabalho, as avaliativas no Moodle? Como é que está para vocês? Está tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? A Bruna colocou que está tranquilo. Legal, Bruna. Muito bem. Nosso formato de aula, vocês sabem, né? A primeira parte é conteúdo, depois a gente faz um intervalo, depois um intervalo chamada, depois da chamada nós temos os nossos exercícios ali no Classroom, tá? Então a aula é composta de 2 momentos diferentes, certo? Não significa que, eu assisti a primeira parte ao vivo, então terminou a aula, não, né? Continua a aula com o exercício, então vão ter outras coisas para vocês fazerem, né? Correspondente a esse conteúdo, tá? Raquel colocou as minhas 3 avaliativas, estão em dia. Vou falar um pouco sobre o trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar, Raquel, ele deve ser feito ali no Classroom, né, naquelas 2 atividades que estão lá, que são o ponto de pedido
e o método PEPS, que foi conteúdo da nossa semana passada, né? Exatamente aquilo que a gente tratou na aula dos métodos de avaliação de estoque e sobre ponto de pedido. Então, são 2 cálculos, tem que fazer exatamente conforme foi demonstrado em aula, sem tirar nem pôr, né? O método PEPS, pela primeira entrada, né? Seguindo, então, a sequência das entradas para fazer a valorização do estoque, e o ponto de pedido fazendo o uso da fórmula do ponto de pedido. Tá? Simples assim, sem maiores complexidades. Certo, Raquel? Ficou entendido? Inclusive, além do conteúdo da aula da semana passada, que a gente demonstrou como fazer ponto de pedido e como fazer o método PEPS, além desse conteúdo, a gente fez exercícios durante aquela aula. Então, os exercícios, eu sempre explico, sempre falo que são importantes, né? Então a gente teve também exercícios a respeito desse conteúdo, mas eu fiz uma playlist lá no canal do YouTube, né? Lá naquela playlist tem lá também um exemplo de cálculo de ponto de pedido, que é mais um conteúdo extra para vocês, né? E tem mais um exemplo de método PEPS. Então são 2 materiais, né? Curtinhos, vídeos curtos, explicando de novo, novamente, esses cálculos lá. Então, é um material extra que eu fiz e que, se vocês precisarem, né, acharem interessante, podem acessar lá também para ver como é que faz, né, aquela sequência. Se não me engano, tem um vídeo lá também, especificamente, né, do trabalho. Dá para dar uma olhadinha lá. É sempre útil, né? Embora a gente tenha visto em aula, tem material extra lá no canal, lá, aquela playlist de produção e materiais. Acho que eu já postei a playlist para vocês ali no mural do Classroom, né? Na semana anterior, tá? Mas se precisarem, se quiserem, eu posto de novo, né? O link ali, certo? Lisandra entregou o trabalho. Se entregou, Lisandra. Se tu clicou lá em entregar e mudou o status de atribuído para entregue, entregou, tá? Lembra que a gente falou lá no início? Vocês conseguem conferir a entrega de vocês pelo mural do Classroom. Então, se tu clicou em entregar, lá no mural tu olha a atividade, ela vai ter mudado o status de atribuída para entregue, tá? Se clicou em entregar, tá entregue, certo? Legal, Raquel. Dá uma olhadinha lá naqueles vídeos extras lá. Fiz em especial para isso, né? Para ajudar também em relação ao trabalho. Muito bem. Vamos adelante, já que não há dúvidas sobre, né, as atividades avaliativas, prova, né? E nenhum de entregar o nosso trabalho. A entrega, de novo, repito, é no Classroom, né? Vamos adelante. Muito bem, gente. Nosso conteúdo de hoje diz respeito ao arranjo físico, né, e à logística, o processo de deslocamento de materiais e produtos dentro das áreas organizacionais. Claro que essas áreas organizacionais, elas precisam ser planejadas, precisam ser pensadas para que se tenha dali o melhor resultado. Uma confusão na organização dos espaços, né, máquinas, equipamentos, né, locais de circulação, uma confusão nesses elementos vai gerar, né, obrigatoriamente um custo mais elevado, porque pode gerar acidentes de trabalho, pode gerar perdas de matéria-prima, erros de produção, vai levar a maior deslocamento e, portanto, menor produtividade. As pessoas vão levar mais tempo se deslocando entre os espaços, né, tendo menos tempo diretamente aplicado no processo produtivo. Então, o layout tem a sua importância, e é uma importância bem grande, inclusive, no resultado. Então, nós começamos nosso conteúdo com essas definições de layout. Tá? Layout é o termo em inglês, né? Nossa língua portuguesa, a gente usa aí nos livros, né? Os autores utilizam arranjo físico, tá? Mas é a organização do espaço organizacional. O que ele faz, o layout, né? O estudo do layout, o estudo do arranjo físico, né? Ele verifica as condições humanas no trabalho.
Então, tem uma influência, né, dessas condições para o trabalho humano. Então, quando a gente vai pensar um layout, a gente tem que pensar como é que vai ser o piso daquela fábrica, daquela empresa, daquele escritório, sim, né? Porque o tipo de piso influencia no trabalho humano. Por ali transitam as pessoas. Mas for um piso escorregadio, gera acidente de trabalho, afastamento do trabalho, menos produtividade, menos resultado. Então, tem esses impactos relacionados à segurança do trabalho. Em relação às condições humanas de trabalho, os móveis, utensílios utilizados no espaço físico, tem influência? Tem, né? Então, uma cadeira muito baixa, uma mesa muito alta, né, que vai provocar um tipo de condição, né, de posicionamento corporal que possa causar algum tipo de lesão, né, ou adoecimento do trabalho, também causa impacto, né, na condição humana de trabalho. Então, estuda todas as condições, não só a posição onde vão estar as máquinas, onde vai passar o corredor, mas também esses outros elementos, né, que às vezes podem passar desapercebidos, mas devem ser observados, devem estar no planejamento do layout organizacional, né? Uma escada, né? Como é que é o espaço físico lá do processo produtivo, da expedição, do almoxerifado, né? As áreas administrativas, tudo deve ser devidamente pensado e elaborado, tá? Respeitando as NRs, né? Respeitando a legislação trabalhista e os processos relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então, existem esses outros elementos, para além do simples planejamento de gestão. Então, tem uma obrigatoriedade em termos de planejamento de gestão e tem esses outros elementos relacionados à legalidade também. Tá? Estudo sistemático, que vai buscar a combinação ótima entre as instalações para a produção dentro do espaço que se tem. Tá? Então, é uma combinação, né, do espaço físico com as instalações industriais, ou seja, os equipamentos e as máquinas, né, os móveis, utensílios daquela organização. Então, o espaço físico deve estar adequado a esse conjunto de elementos que compõem processos operacionais e administrativos da empresa. Claro que, se o espaço físico for inadequado, né, ou seja, há pouco espaço físico e muito equipamento para pôr, né, naquele espaço físico, né, vai ser uma combinação péssima, né? Espaço menor e quantidade de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios muito grande, né? Então, não vai funcionar de forma adequada, vai ter um desempenho prejudicado. Um espaço excessivo e pouca necessidade, né, em função de ter um número reduzido de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, vai gerar um custo elevado, né, às vezes. A empresa tem espaço em exceção, né, de forma excessiva, e aí vai estar, de repente, custeando um aluguel mais caro, né, ou então vai estar colocando departamentos muito distantes uns dos outros, né, em espaço de circulação muito grande. A única exceção nesse caso é se a empresa tem uma projeção de crescimento, né, o espaço físico é maior porque já foi pensado para daqui a 1 ano, 2, 3, né, a empresa ampliar a sua produção. Também ali a forma como estão dispostos, ou seja, a posição, né, de uma máquina, de equipamento, né, e das pessoas no ambiente de trabalho. Isso também faz parte das definições de layout. Aquela sequência lógica, né, de processo, né? Então, se a máquina A executa uma parte, uma etapa, a máquina B outra e a máquina C outra, é importante que elas estejam em sequência, né, próximas umas das outras, porque a gente tem menos tempo de deslocamento, né, de um material para outra etapa, outra fase do processo, né, e isso se dá de forma, então, escorreita, né, contínua. Agora, se não há uma devida organização, a gente pode ter uma máquina, né, lá num prédio, outra máquina no outro prédio, e tem que transitar um material, né, de um local para outro, né, um deslocamento grande. Então, isso também deve ser racional. A melhor utilização do espaço disponível que resulta em um processamento mais efetivo na menor distância e menos custo possível. Então, o processamento é o core, né, do sistema organizacional. A gente viu isso lá no início da disciplina, né, que as organizações são sistemas abertos, né,
onde tem uma entrada, um processamento, uma saída, uma retroalimentação, né? O processamento é a fase de transformação dos materiais, dados, informações de entrada no produto que será o produto final. Então, o processamento ele deve resultar, né, mais efetivo possível. E, nesse sentido, organizar esse espaço vai ajudar no atingimento daqueles 5 objetivos da produção. Qualidade, custo, flexibilidade, né, rapidez, confiabilidade. Então, temos aí algumas definições, não são só essas, né? Na implantação do layout, o que a gente deve prever e programar? Prever e programar, né, são 2 palavras aderentes ao planejamento. Alguns autores lá no início da administração, né, lá naquela teoria geral da administração, traziam, né, algumas funções da administração, funções básicas do que é administrar. E vários deles sempre utilizam a palavra planejar. E alguns utilizam, né, outras palavras com esse significado de planejar. Então, prever e programar está dentro desse contexto, né, do planejamento. Ou seja, sem planejar, sem planejamento, não há gestão, não há administração. Nesse sentido aqui, em termos de layout, se nós não fizermos uma previsão, uma programação, não há gestão, não há administração. Portanto, não vai haver efetividade, eficiência e eficácia naquele layout, naquele arranjo físico, né, ou vai haver algum nível de eficiência e eficácia, mas não no máximo, né, que a empresa poderia atingir, sendo muito prejudicada nesse sentido. Então, a disponibilidade dos meios e dos sistemas que vão, de alguma forma, facilitar tanto a carga quanto a descarga, né, dos materiais, a movimentação desses materiais no espaço organizacional. Que materiais são esses, né, que equipamentos são esses, né? Aqueles de transporte, seja interno ou seja para o meio externo. Internamente, geralmente a gente tem lá as empilhadeiras, carregadores, ponte rolante, eletromonovia, uma série de equipamentos, né? Paleteira, né, manual, paleteira elétrica, enfim. Todos esses equipamentos, materiais, sistemas, né, esteira rolante, eles são pensados ou devem ser pensados e planejados para minimizar os impactos de deslocamento, minimizar a distância entre, né, uma fase e outra, né, de um processo. Então, essa disponibilização desses elementos para carga, descarga e movimentação devem ser previstos no planejamento do layout, porque existirão situações em que não é possível, né, colocar uma máquina ao lado da outra, né, dado o espaço físico que se tem. Às vezes, né, dependendo da situação e do tamanho, do porte da organização, né, a gente vai ter uma distância necessária entre equipamentos, setores e áreas produtivas, e aí precisa ter guindastes, precisa ter empilhadeiras, precisa ter ponte rolante, né, precisa ter esteira para fazer esse transporte. Por quê? É uma forma de automatizar, em alguma medida, né, esse transporte dos materiais, sem que haja necessidade de comprometer a produtividade de uma pessoa, né, que está operando o equipamento, que está programando o equipamento, está fazendo os processos de qualidade, que são os mais importantes, né, já que está automatizado o processo de deslocamento dos materiais, né, sempre em alguma medida. Ponte rolante, esteira, né, eletromonovia, são movimentos de transporte automatizados dentro do processo produtivo, tá? Com exceção, é claro, né, de guindastes, né, empilhadeiras que eventualmente, paleteiras que eventualmente são manipuladas por um indivíduo, né, que executa aquela função. Previsão de portas suficientemente largas, tá? Isso é um detalhe importantíssimo na hora de planejar, prever um layout, porque existem situações em que a empresa está planejando, né, o seu layout e esquece da questão das aberturas. Então, a empresa está em movimento, né, está sendo criados espaços, né? Então, planejou tudo, espaço onde vai colocar a máquina, onde vai estar o corredor, o tipo de piso, né, os móveis e utensílios que vão ser utilizados, né, com a altura planejada para atender as MRs, né,
tudo devidamente pensado. Aí não pensa nas aberturas. Aí chegam os equipamentos, chegam as máquinas para colocar dentro do processo produtivo. E aí chega lá, não passa na porta. Esqueceram, né, de pensar nesse detalhe. E por incrível que pareça, isso acontece muito, né? A gente tem histórias aí, né, de empresas, não só daqui da região do Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil afora aí, da chegada de uma máquina para ser substituída, uma máquina para entrar dentro da empresa, e tiveram que quebrar, né, a abertura lá, porque não tinha espaço suficiente. Isso deve ser pensado, deve ser planejado. A situação, né, das que mais chama atenção foi uma em que a empresa estava construindo ainda, né, o prédio, e já haviam chegado as máquinas que estavam no pátio da empresa, né, para serem colocadas lá dentro do prédio. Então, estavam construindo, estava ali do lado as máquinas, né, claro, protegidas do tempo, das intempéries, e as aberturas foram construídas de uma forma a não atender a largura das máquinas, lado a lado, né? Então, às vezes, é uma falta de, né, percepção maior, né? Inclusive daqueles que estão pensando, estarem presentes no momento da própria execução da obra, né? E olhar, entender o que está sendo feito, né? Então, isso também é importante. Claro que para isso, né, gente, existem aí essas necessidades, né, da chamada gestão à vista, né? Um outro elemento aí que vocês devem lembrar lá da TGA, né, da gestão da administração japonesa. Lá no finalzinho da TGA fala da administração japonesa, né? Uma das coisas dentro da administração japonesa é a gestão à vista. Não é aquele líder, gestor, né, que pensa num projeto e os outros vão lá e executam, ele nem olha a execução, né? A gestão à vista não, a gestão à vista ela vai lá e acompanha, né? Realmente vê aquilo que está acontecendo. Em layout, a mesma coisa, não foge dessas funções e parâmetros de gestão, né? Os corredores que devem ser adequados ao fluxo dos equipamentos que vão transitar, né? Não são só pessoas, mas vão transitar nos corredores, né? Nos espaços físicos da organização, equipamentos de transporte. E claro que esses corredores devem ser pensados para isso. E sempre se pensar não só no momento atual, né? Mas uma projeção, né, de algum horizonte futuro, para pensar também em layout. No futuro, a gente vai não só utilizar a paleteira, mas a gente pode ter empilhadeira transitando nesse espaço aqui. Então tem que pensar também nesse detalhe, né? Se a empresa crescer, se as coisas, né, forem a tal nível, eu vou precisar de um corredor não só, né, de 2 metros, mas eu preciso de um corredor de 3 metros para passar um equipamento aqui. Então eu já faço, né, esse planejamento pensando também nessa possibilidade. Tá? O limite de altura também que possibilita carga e descarga, né? E aí já pensando, né, nos diferentes modelos, né, de caminhões, carretas, enfim, que podem chegar lá na expedição da empresa, que vão fazer carga e descarga, né? Altura de piso, altura de porta, largura de porta, né? Para facilitar esse processo, né, de carga e descarga de equipamentos de transporte. E resistência do pavimento, né, para empilhamento, o que é calculado também, né? Claro que existem profissionais, né, próprios para isso, né? Engenharia civil e outras áreas que trabalham nisso, mas isso deve ser devidamente calculado. Então, os produtos têm peso, né? Dependendo do nível de empilhamento, esse peso, né, é multiplicado pelo número de vezes que esse material é empilhado. Então, tem, né, produtos, matérias-primas, né, que são muito pesados, né? E o piso, o pavimento deve aguentar, né, essa pressão. Isso tudo deve ser pensado para evitar, né, danos patrimoniais e, claro, acidentes, né, de trabalho em função dessa uma resistência do piso ou uma resistência não pensada, não planejada. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Bruna colocou um tranquilo no chat. Legal, Bruna. Muito bem, então vamos adiante. Bom,
quais são os objetivos do layout, né? Então, a gente tem a possibilidade de planejar, prever, programar um layout quando a empresa está em formação, enfim, mas também a gente tem que fazer ajustes, às vezes em layouts que já estão montados, né? Tem que reorganizar um layout, né? Está entrando numa nova máquina, novo equipamento, uma nova linha de produção, um novo processo, e tem que se revisitar, às vezes, os objetivos. Então, os objetivos, eles não são estanques, né? Quando a empresa foi formada, nós tínhamos aqueles objetivos em função daquelas características, e essas podem mudar, né, ao longo do tempo, e, portanto, os objetivos têm que ser revisitados. Mas tem alguns objetivos que são gerais, né, em relação ao layout, tá? Então, o estudo layout tem alguns objetivos: auxiliar no projeto de implantação de unidades produtivas, uma unidade nova, né, uma nova filial, enfim. O estudo layout possibilita isso, né? O layout tem toda essa ligação, né, com a produtividade, aqueles 5 objetivos do processo de produção, a eficiência, eficácia, a efetividade, aquela visão de organização como sistema aberto, atendendo, né, segurança do trabalho, saúde ocupacional, as NRs, né, tudo aquilo que a gente falou antes. Mas também há uma ligação importante do layout, tá, com alguns elementos e aspectos do marketing da organização. Então, claro, em processo produtivo, muito ligado à área interna, né? Mas em empresas prestadoras de serviços, né, ou de outras áreas, vão estar muito atentas também à implantação desse projeto de layout, né, em termos de marketing. Então, vamos pensar numa empresa, por exemplo, como o McDonald's, Burger King, essas empresas de fast food, né? Elas têm uma formatação padrão de layout, né? Não só interno, né? De como fazer cada processo, onde vai estar cada máquina, né? Para otimizar a produtividade e ter um atendimento ágil. Mas tem também todo um layout ligado ao marketing, né? E embora nós possamos encontrar essas empresas, né, em diversos estados do Brasil, em diversas cidades, a gente tem um padrão que se encontra. Isso leva ao quê, né? A uma identidade com a marca, uma confiabilidade com aquela empresa. Então, nesse sentido, o layout também contribui, né, para o requisito confiabilidade, né, que é construído através de uma marca. Tá? Reduzir o transporte e a movimentação é um dos objetivos, né, do estudo do layout. Né? Quanto menos transporte, menos precisar movimentar as coisas, melhor. Isso racionaliza os espaços, que é o próximo item, né? Ou seja, eu uso de uma forma mais inteligente os espaços que eu tenho. Melhorar as condições de trabalho, então, aquilo que evita que algum indivíduo precise carregar algum material, né, que possa, enfim, né, ser prejudicial à sua própria saúde, né, também otimiza as condições de trabalho, né, a proximidade, né, com ferramentas, a disposição das ferramentas no espaço de trabalho, isso também faz parte do estudo do layout. Né? Então, não adianta pensar na sequência das máquinas, né, o espaço corredor, mas o operador tem que se levantar dali da posição de trabalho, né, e, né, buscar equipamentos e buscar ferramentas, né, distantes. Então, a disposição do layout do espaço de trabalho também é importante. Facilitar a limpeza do ambiente de trabalho, né, e analisar as condições de segurança e ergonomia. Isso tudo são objetivos do estudo do layout. Tá? Nós temos alguns tipos de layout, e esses tipos de layout estão diretamente ligados ou conectados, de alguma forma, àqueles sistemas de produção que a gente já viu, né, em aulas anteriores. A gente viu o sistema, né, de produção por encomenda, a gente viu o sistema de produção contínua, a gente viu o sistema de produção em lote. E vimos as características, né, de cada um desses sistemas de produção enquanto processo produtivo, né, enquanto ligação com o PCP, né, mas eles têm sim, né, características que fazem com que determinado tipo de layout seja mais adequado
né? Ou seja, esteja ligado àquele sistema de produção, tá? Então, o primeiro tipo de layout é um layout de processo, tá? Nesse layout, o arranjo, né, é fixo das máquinas e pessoas por especialidade. Então, nós temos ali, por exemplo, o setor, o departamento de marketing. Eu vou ter ali as pessoas organizadas dentro daquele departamento por especialidade, né? As pessoas ligadas àquele setor atuam ali dentro, né? O sistema que está instalado nas máquinas é próprio para aquela atuação profissional, para aquela função empresarial. Então, cada setor, cada área, né, cada processo vai ter suas características e seu arranjo, né? Então, citamos uma área administrativa, mas vamos para uma área produtiva, né? A área que produz lá propriamente o produto, a área que faz o processo de qualidade, a área que faz a armazenagem dos materiais dentro do processo produtivo. Também vão estar organizados, né, de forma fixa ali, de acordo com aquilo que se deseja produzir ou com aquilo que se faz dentro daquele processo. Tá? Os materiais vão se deslocar ao longo das sessões. Então, exemplo produtivo, né? Almoxarifado, produção, qualidade, expedição. Então, são 3 processos diferentes. E o material vai se deslocar entre esses processos, né? Sai do almoxarifado, vai para a produção realiza suas etapas, vai para a qualidade verifica aquilo que foi produzido e o que está ok vai para o processo de expedição. Então, estão organizados e o material vai se deslocando ao longo dessas fases, desses processos. Existe uma flexibilidade no layout de processo, né? Ele pode ser reorganizado, né? Moldado para o tipo de produto que vai sendo alterado ao longo do tempo com facilidade. Os custos, né, são elevados para a movimentação dos materiais, tá? Porque como pode se alterar o processo, né, para movimentar os materiais e alterar aquela atividade, né, aquela produção, por exemplo, né, vai haver um custo elevado. Então, às vezes, essa flexibilidade de processo faz com que eu tenha que alterar máquinas e módulos, né, para produzir um outro produto, isso vai levar ao custo. É mais utilizado em sistemas de produção por lote, então, um layout de processo. O layout de produto, né? Então, o arranjo é fixo das máquinas e pessoas pela sequência das operações. É aquele arranjo físico em que as coisas são arranjadas de forma definitiva ao longo do tempo, porque há um longo prazo no processo de produção, né? Então, a imagem ali até nos remete à produção de veículos, né? Então, as máquinas, pessoas, equipamentos ficam arranjados definitivamente, né, ao longo do processo produtivo. Porque o projeto é longo, né? Um modelo que vai ser produzido ali vai ser para 1, 2, 5, 10 anos, né? Os materiais vão se deslocar ao longo desse processo. Os custos são baixos, porque não se movimenta, né? As máquinas, equipamentos e as pessoas ao longo do processo. O investimento tende a ser mais elevado, né? Porque é um nível de automatização maior, e ele é mais utilizado, então, no sistema de produção contínua. A gente tem o chamado layout estacionário, esse é chamado de estacionário porque, né, o produto fica fixo, agora quem se desloca são as pessoas, os equipamentos, as máquinas ao redor do produto, tá? Ele é mais flexível porque é adaptável, né, ao tipo de características do pedido do produto. O ritmo tende a ser irregular, muitas vezes, né? E aí ele é utilizado mais no sistema de produção por encomenda, tá? A imagem nos remete ali à produção, por exemplo, de um avião, né? A gente viu esses exemplos de produtos que são por encomenda, né, na nossa aula lá sobre os sistemas de produção, né? Um avião, né? Navios, né? Grandes projetos, por exemplo, de um produto único para atender um pedido muito específico, né? Uma customização que é feita somente sobre encomenda, né? Não uma linha de produção para aquele tipo. Aqui, gente, sobre os tipos de layout e a sua relação com sistemas de produção. Ficou tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Tem algum exemplo também que queiram trazer, né, da experiência profissional de vocês? Fiquem à vontade para participar. Como é que tá para vocês? Tranquilo?
participação de vocês é sempre muito importante, tá, gente? Enriquece muito o momento da aula, né? Quando vocês trazem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Ou trazem algum exemplo da vida profissional de vocês. Então, sempre estimulo aí a participação de vocês, porque é importante, né? É muito importante. O Leandro mandou tranquilo ali no chat, a Letícia também mandou tranquilo. Muito bem. Então, se não há perguntas, dúvidas, né? A gente vai seguindo adiante aqui com o nosso conteúdo de hoje. O outro elemento, né, no nossa aula de hoje, além do layout, né, é o processo logístico, o deslocamento dos materiais, né, dentro da cadeia de suprimentos. O que está diretamente ligado, por óbvio, ao próprio layout, né? Então, o processo logístico se utiliza desse espaço físico, né, que deve ter sido devidamente planejado para facilitar e otimizar o próprio deslocamento, né, de materiais, de produtos semi-acabados ou do produto acabado. Então, a logística é esse processo que vai planejar aí, né, como vai acontecer o fluxo do deslocamento dos materiais. Tá? Claro que esse planejamento, né, busca atingir um deslocamento, né, ou um processo de transporte desses materiais, mercadorias, produtos, de uma forma eficiente, eficaz, visando o atingimento daqueles objetivos, aqueles 5 objetivos da produção. Tá? Isso, claro, né, incluindo aquela visão de um sistema aberto, né, que vai lá desde a entrada, pelo processamento até a saída, entrega para o cliente final. Né? Então, é a cadeia de suprimentos completa, conforme a gente já viu na nossa aula anterior sobre cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, visando, então, desde lá do nosso fornecedor até o cliente final, né, ela faz essa inserção ou essa participação, né, da gestão da empresa, esse pensar, esse prever, esse planejar, em todo o processo. Então, há uma importância da relação da organização com todas as fases, inclusive lá no fornecedor, A gente pode pensar assim, mas o fornecedor, a gente não tem uma gestão direta lá no fornecedor. O fornecedor é uma outra empresa, tem a sua gestão, né? Mas existe aí uma relação, né? E sim, a empresa estabelece parâmetros, né, exigências de qualidade, prazo, né, que precisam ser atendidas já lá desde o fornecedor, né? Então, quando a gente faz um desenvolvimento de fornecedor, um cadastro de fornecedor, né, a gente estabelece uma relação, contrata parâmetros, né, para que esse fornecedor atinja. Um deles que influencia a cadeia de suprimento e o processo logístico, né? O prazo, por exemplo, das entregas, né? A forma que essa entrega vai ser feita, né? A periodicidade das entregas. Isso compreende a cadeia de suprimentos. Tá? E aí nós temos tanto gestão logística como cadeia de suprimentos no conceito de gestão da cadeia de suprimentos, que é o nosso Supply Chain Management. A gente viu na nossa aula anterior, né? Então, o Supply Chain Management é o planejamento de todo o processo logístico, considerando essas relações da organização com todo o sistema, aquele sistema aberto que vai do fornecedor até o nosso cliente final, tá? Então, na essência, essa gestão da cadeia de suprimentos, né, ela vai, então, verificar o abastecimento de todo o processo na íntegra, né? Não falta nada para todas as etapas, está tudo planejado, pensado, né? A relação está em pleno funcionamento, o processo é eficiente, efetivo, nós estamos conseguindo atender aos nossos clientes lá no final, na ponta, isso é responsabilidade da gestão de cadeia de suprimentos. Né? Não está faltando matéria-prima no processamento, isso é parte da gestão da cadeia de suprimentos. O material está chegando com qualidade do nosso fornecedor lá na entrada, né? Isso é gestão da cadeia de suprimentos. Né? Nós temos um sistema, né, que faz a gestão desses materiais ao longo desse processo todo, isso faz parte da gestão da cadeia de suprimentos. O processo de negociação de compras junto aos fornecedores é parte da gestão da cadeia de suprimentos. O armazenamento dos materiais, lá no almoxarifado da matéria-prima, durante o processo e na expedição, isso tudo é parte da gestão da cadeia de suprimentos. Então, ele é complexo,
é cheio de funções, né? E para isso existem especialidades, né? Profissionais especializados, formação especializada para esse tipo de função organizacional, tá? Eventualmente, são formações do tipo de gestão logística, gestão de produção, né? Ou um administrador dentro desses processos de gestão da cadeia de suprimentos. Tá? Bom, a movimentação de materiais dentro desse espaço, né, logístico. Então, nós temos aí alguns equipamentos para movimentação. Tá? Movimentação física dos produtos, desde lá, né, da saída da linha de produção até chegar na mão do consumidor. Então, essa movimentação é uma logística que inclui aí o desenho dessas atividades, que é armazenamento dos materiais do produto acabado, né? Como é que vai ocorrer, né? O manuseio, né? Processo de embalagem, né? De conservação, né? O transporte desse material, a compra dos materiais de embalagem, por exemplo, a emissão do pedido, como vai ser controlado o estoque, o nível de estoque, tudo isso faz parte da movimentação física desses materiais, tá? Alguns equipamentos, né, utilizados nessa movimentação física, a gente até comentou já alguns, né, são transpaleteiras, paleteiras, né, ponte rolante, guindastes, empilhadeiras, né, esteira inclinada, são vários tipos de equipamentos que podem estar dentro desse espaço logístico da organização. Letícia colocou ali no chat. Yasmin, pode usar a sua aula hoje, pois tinha uma entrevista de emprego, sou da chamada 6. Não entendi muito bem a mensagem da Letícia ali, mas me manda um e-mail, Letícia, avisando essa situação, tá? Muito bem. Ah, Sora, ela quis dizer para mim te avisar que ela faltou a aula hoje porque teve uma entrevista de emprego. Ela é da chamada 6 de São Leopoldo. Tá, ok, obrigado. Muito bem. Então, para movimentação de materiais, gente, nós vamos ter situações aí de movimentação física, desde movimentações horizontais quanto verticais, né? A movimentação horizontal, né, diz respeito à organização desse material. Pode estar organizado horizontalmente, né, em andares, prateleiras, né, ou vertical, né, lateralmente ou diagonalmente dentro do processo produtivo. Tá? Para isso a gente tem, então, a movimentação manual, mecanizada e automatizada. A movimentação manual, claro, ela guarda, né, um limite previsto na legislação, lá nas nossas NRs, né? Inclusive tem uma diferenciação, né, do peso limite que o homem pode carregar, o peso limite que uma mulher pode carregar, né, em função da sua constituição, enfim, estudos anatômicos, né, científicos. Ah, Sora, eu confundi, isso. Não foi a Letícia que pediu, foi a Lara Morgado, que pediu para avisar. Tá. Ela faltou por causa da entrevista de emprego. Lara. Aula de hoje, né? Tá. Isso, ela de São Leopoldo. Tá. Muito obrigado. Se puder depois avisar a colega para ela assistir essa aula e fazer os exercícios, né? Que é bem importante aí também, tá? Vou mandar no grupo agora, pode deixar. Certo, obrigado, Yasmin. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Boa sorte para ela, né? Que tá todo mundo precisando trabalhar. Tomara que dê certo lá. Muito bem. Gente, então, essa questão aí da movimentação manual dos materiais, né? Tem essa ligação com a parte legal também, né? Lá que determina qual o peso máximo que o indivíduo pode carregar individualmente. O que leva ao próximo passo. Tudo aquilo que exceder, né, esse peso, né, necessita então de um auxílio, de um equipamento, de uma máquina, né, de algum subterfúgio, né, mecânico, elétrico, para esse transporte. Tá? Aí nós temos então os meios de transporte, né, dos materiais, equipamentos, né, produtos, o transporte mecanizado. Tá?
esses são efetuados, né, por equipamentos que são dirigidos por pessoas. O operador da empilhadeira, da paleteira, transpaleteira, ou da ponte rolante, ou do guindaste, ou o que seja, né, é operado por um indivíduo especializado naquele tipo de transporte. Tá? E nós temos a movimentação automatizada. Tá? Essa movimentação automatizada não depende de forma direta, né, de um operador realizando, então, né, esse controle. Mas essa operação automatizada, né, ela foi programada, né, existe ali uma programação, né, dessa automatização. Tá? Eventualmente, não tem um indivíduo que dirige um veículo, né, no caso da mecanizada, mas na automatizada tem um indivíduo que programa, né, aquela forma de transporte automatizado. Né? Então, insere os dados lá de programação para fazer, né, a inserção, né, o transporte correto no momento adequado. É controlado por computador, né, que foi programado por algum indivíduo, né, que compreende, que entende aquela linguagem, né, computadorizada. Tá? Bom, dentro dos equipamentos de movimentação, nós temos aí uma variedade muito grande. Tá? São dispositivos aí que são utilizados para transportar aqueles materiais que estão acima da capacidade humana, né, de peso, né, de suporte de peso. Tá? Então, para movimentação, a gente tem aqui, são veículos industriais, empilhadeiras, carrinhos, paleteiras, transpaleteiras. Tá? Essa movimentação também, né, tem aquela movimentação vertical, como a gente já falou antes. Né? Então, a gente tem aqueles guindastes, talhas, ponte rolante, né, as monovias que vão fazer esse tipo de deslocamento. Geralmente são para situações em que existe um peso bem elevado, né, que não é possível fazer, né, com algum veículo, né, uma empilhadeira, por exemplo. Né. Então, esses materiais, né, equipamentos de elevação, geralmente são para matérias-primas, né, e produtos bem mais pesados. E a gente tem os transportadores contínuos, né, esses geralmente utilizados para aquele transporte lateral, né, horizontal, de elementos, né, dentro do processo produtivo, né, ou na entrada ou saída desse processo produtivo, ou até mesmo, né, dentro do processo logístico de armazenagem do produto acabado, depois entrega para o cliente final. Né. Então a gente tem esteira, rolo, caçamba, plano inclinado, que acontece dentro do processo produtivo. Inclusive, hoje, um dos exercícios, né, depois ali na segunda parte da aula, a gente tem uma visualização ali para vocês de como ocorre o processo logístico dentro de uma determinada empresa, para vocês inserirem ali os dados que vocês coletaram, que aparece bastante, né, alguns desses elementos aqui de movimentação. Tá? Então, a movimentação de materiais, ela precisa ser eficiente, né, e para que ela seja eficiente, né, ou sendo eficiente, né, ela vai levar ao aumento da capacidade produtiva da empresa, né, por minimização, né, de deslocamento, melhoria da produtividade, vai levar à melhoria das condições de trabalho e a redução dos custos em função da redução do próprio deslocamento, tornando os indivíduos mais produtivos também nesse sentido. Bom, dentro da cadeia logística, nós temos lá o canal de distribuição. Né? O canal de distribuição, né, é a forma como, né, e o caminho em que os produtos, né, ou serviços são levados até o consumidor final. Tá? O objetivo do canal de distribuição, então, é levar esse produto, né, de forma excelente ao cliente final. Tá? No nosso conceito aqui da disciplina de produção de materiais, né, a gente considera o produto, o bem ou o serviço entregue ao cliente final, mas também os elementos tecnológicos também que são entregues ao cliente final. Né? Então, esse canal de distribuição, nos dias atuais, né, ele não é um canal somente físico, né, mas pode ser um canal tecnológico, né, inclusive. Transporte, e aí os diferentes modais. Cada, né, tipo de mercadoria, matéria-prima, né,
e da relação, né, que a empresa tem, né, com seus fornecedores, vai gerar necessidade de um tipo de modal de transporte. Aqui a gente está falando, né, de um transporte da matéria-prima até a empresa, né, lá na entrada, e do transporte também, né, da saída lá do produto pronto para o cliente final. Então, esses modais são os modais externos, tá? Esse transporte, então, é a movimentação de alguma coisa de um local para outro, ou do fornecedor para a empresa, ou da empresa para o cliente final, tá? Então, esse transporte vai utilizar aí todos os meios, né, necessários para fazer chegar, né, essas matérias-primas até a empresa ou o produto até o cliente. Temos aí alguns tipos de modais mais conhecidos, mais utilizados, não são os únicos, né, mas são os mais comuns nas nossas empresas, tá? Nós temos aí o transporte rodoviário, o ferroviário, o transporte marítimo fluvial, o transporte aéreo e o transporte intermodal. Intermodal seria, né, a combinação de vários tipos de modais, tá? Modal é a forma de transporte, né? É uma terminologia da área, né? Então, o transporte rodoviário, aqui no Brasil, né, ele é muito utilizado. Tudo depende, né, do contexto também, das escolhas que cada país fez, né, na sua construção ao longo das décadas, né. No Brasil, né, desde a década de 50, né, 60 por aí, né, se decidiu, né, investir muito em rodovias, né. Então, hoje em dia, né, grande parte daquilo que se transporta dentro do país é transporte rodoviário. Mas outros países, né, diversificaram mais isso, investiram em outros modais, né, como, né, alguns países da Europa, os Estados Unidos, por exemplo, Canadá, que investiram bastante no transporte ferroviário, né, e tem, né, uma boa divisão, né, entre o transporte rodoviário e o ferroviário, né. Isso influencia nos custos? Influencia, porque cada tipo de transporte, né, acarreta um custo e características próprias, tá? Então, vamos ver aqui que o transporte rodoviário, ele tem grande flexibilidade, porque, né, existem diversos tipos de veículos com capacidades muito variadas e uma capacidade de inserção, né, pelo menos para nós aqui no Brasil, né, em praticamente todas as regiões, né, praticamente todas as localidades, com pequenas exceções, né, localidades, né, muito ermas, né, enfim, em meio da mata, por exemplo, que não tem como fazer essa entrega com modal apenas exclusivamente rodoviário. Aí se usa um transporte intermodal, né? O custo elevado, em função dos valores dos combustíveis, né, seja diesel, gasolina, álcool, gás, né? O volume de carga, né, tende a ser para cargas menores, tá? Menores comparativamente, né, a outros modais que podem, né, elevar a várias toneladas, né? Então, o rodoviário ele tem uma boa capacidade, mas tem uma tonelagem, né, limite, tá? O prazo de entrega tende a ser mais reduzido. O transporte ferroviário ele tem menos flexibilidade, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque, né, ele não alcança, né, muitas localidades, né, diferentemente de outros países que fizeram essa escolha, né, e vão ter mais flexibilidade, porque o transporte ferroviário lá naqueles outros países alcança, né, uma flexibilidade muito grande, né, de inserção em várias regiões. Aqui no Brasil, a gente tem pouca flexibilidade nesse transporte. O custo tende a ser reduzido, né, pelo tipo de combustível que usa e a capacidade, né, de alcance. São grandes volumes de carga. Então, o transporte ferroviário, né, transporta uma quantidade muito grande de contêineres com tonelagem, né, muito grande, então, né, no somatório de todos os contêineres capazes de serem carregados por uma máquina ferroviária. O prazo de entrega tende a ser mais elevado, porque esse tipo de transporte, então, é um tanto mais lento. O transporte marítimo ou fluvial, né? Marítimo, quando ele ocorre, né, entre países, por exemplo, né, ou quando se utiliza aqui no Brasil, né, a costa do nosso litoral para fazer o transporte de um estado para outro, né, na linha costeira. Se utiliza o transporte marítimo. Fluvial porque quando utiliza, né, as linhas fluviais internas do país, né, rios e afluentes, por exemplo, tá?
Ele tem pouca flexibilidade, né, porque realmente, né, a depender do país, e principalmente aqui no Brasil, né, ele é pouco, né, desenvolvido, né? A gente tem poucos portos, né, poucos meios de embarque e desembarque em meio fluvial internamente, né, em rios e afluentes dentro do país. O custo tende a ser reduzido pelo custo do combustível, no transporte marítimo é bem mais barato, né? Tem uma capacidade de transporte de grandes volumes de carga, né? E o prazo de entrega é bem elevado, sobretudo quando é o transporte marítimo, né, entre países, né? Às vezes pode demorar meses, né, uma entrega. O transporte aéreo tende a ser o mais caro, né, ele tem pouca flexibilidade também, né, mas também por outros motivos que se agregam, né? O transporte aéreo, existem alguns tipos de produtos e materiais que são proibidos, né, de serem transportados por meio aéreo, por causa do risco de causa de acidente ou inflamabilidade dos materiais. Tá? O custo elevado é o mais caro entre os transportes, né, por causa do combustível aéreo. As cargas são de menor peso, né, e o prazo de entrega é reduzido. Esse meio de transporte aéreo, embora seja de custo mais elevado, eventualmente é o que se lança a mão quando a gente tem aquelas compras emergenciais, né, por causa do prazo de entrega reduzido. Então, a empresa faz aqui um trade-off, uma escolha, né? Ou atrasa uma entrega, né? Um grande cliente, às vezes, né? Risco de perder o cliente, porque, né, teve um problema de programação de materiais e vai atrasar. Ou então, né, lança a mão, né, do custo mais elevado do transporte aéreo para fazer essa busca desse material, né, em outro fornecedor, né, mesmo que seja mais distante, custeando, então, esse transporte. E o intermodal, né, que é um tipo de transporte que vai utilizar, então, meios, né, diversificados, ou seja, faça uma parte do trajeto, né, através do transporte rodoviário, né, chegou-se até uma determinada região e dali não tem como ir mais, né, pelo transporte rodoviário. Aí passa para o transporte fluvial, uma barca, né, uma embarcação que vai fazer a ponta final, né, às vezes. Pessoal, sobre os modais de transporte, né, os mais comuns, pelo menos, ficou tranquilo para vocês? Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Bruna colocou lá que ficou tranquilo, legal, Bruna. Lucas colocou tranquilo, a Raquel também colocou tranquilo. Muito bem. Então, como eu falei, gente, esses são os modais mais comuns, né, mais falados, mais utilizados, tá? Se a gente for pesquisar aí, né, e for atrás de uma bibliografia, nós vamos ver que, né, existem outros modais, né, bem diversificados também, né, mas não tão usuais. Bom, a escolha do modal, né, da modalidade de transporte, ela é muito importante. Traz todas aquelas características, né, o que pode levar a um maior ou menor custo, né, um maior ou menor tempo de recebimento ou de entrega dos materiais, de preservação, né, e de segurança naquele transporte, tá? Então, algumas coisas são necessárias considerar. Então, alguns aspectos são relevantes na definição do tipo de transporte para aquele produto em específico. Então, como a gente falou, né, tem produtos que não tem como transportar por via aérea, por causa do perigo, né, das normas da aviação aérea. Então, isso é um aspecto relevante. Característica da carga que vai ser transportada, os seus requisitos. Então, mesmo em transporte rodoviário, né, não é qualquer tipo, né, de caminhão ou de veículo rodoviário que pode ser utilizado. Em muitos casos, ele deve seguir normas, requisitos, né, atender a requisitos legais, como transporte de produtos químicos inflamáveis, por exemplo, né? Existe um meio adequado, existe um veículo rodoviário adequado para aquele tipo de produto, né?
carga viva também, por exemplo, né? Também existem requisitos, normas a serem cumpridas. Condições de transporte disponíveis, quais modalidades, né? É importante ser considerado. O prazo, né, precisa ser calculado, porque precisa atender o processo no tempo adequado, para não haver quebra do fluxo produtivo. O custo, né, o preço do transporte, também é um elemento a ser considerado, que pode ou não tornar a empresa mais ou menos competitiva, né, porque isso compõe o preço final do produto. O fator de manuseio da carga, né, e da descarga, que o produto requisita, e, claro, as rotas de viagem que estão disponíveis no mercado. Isso tudo, né, deve ser considerado no momento de escolher a modalidade de transporte. Tá? Dentro dessa modalidade de transporte, nós temos as características ali de FOB e CIF, né? São algumas abreviações que vêm lá do inglês, né, que dizem respeito, né, aos custos do frete, do transporte dos materiais, tá? O CIF e o FOB, então, são siglas da língua inglesa, né? O FOB é o Free On Board e o CIF é o Cost Insurance Freight. Mas, em português, né, o FOB significa que é livre a bordo, ou seja, nesse frete, quem está comprando é que vai assumir os riscos, né, e os custos de transporte. Ou seja, vai pagar o seguro de mercadoria, os custos junto à transportadora, tá? Que é o Free On Board, em português, o livre a bordo. Custos é de quem compra. No CIF, né, que é o Cost Insurance and Freight, nesse tipo, custo do transporte, o seguro, o frete, esse fica por conta do fornecedor, tá? Ele é responsável, então, né, por fazer o contrato de seguro, pagar a empresa transportadora, né, e fazer, então, a entrega da mercadoria, tá? Então, essa é a pequena diferença entre os dois. Um é de compromisso do comprador, os custos envolvidos, que é o FOB, e o outro é de compromisso do fornecedor, que é o CIF, né? Certo, gente? Dentro dos nossos processos logísticos, nós temos o CD, né, que é o centro de distribuição. O CD é uma estratégia, né? Nem toda empresa vai ter centro de distribuição, a depender, é claro, né, do seu tamanho, né, da capacidade de investimento, né, e das suas estratégias de desenvolvimento. Mas muitas empresas se utilizam, né, justamente como uma estratégia de alcance de novos mercados, de se inserir, né, em outras regiões, seja dentro do país, seja até mesmo fora, né. Então, o centro de distribuição é uma configuração naquela determinada região, a fim de facilitar, né, o recebimento de algum produto, mercadoria a ser redistribuído, né, ou mesmo distribuir os produtos que são produzidos na sua linha de produção. Tá? As cargas são fracionadas, né, dentro do CD, ou seja, a empresa, né, remete produtos a esse centro de distribuição, que os armazena, enfim, né, aí tem todos aqueles aspectos da armazenagem dentro do CD, e redistribui para micro-regiões. Então, digamos, a gente tem uma grande fábrica de laticínios no interior do Rio Grande do Sul, e essa fábrica, né, produz em grande, em alto volume, e ela envia, né, para os seus centros de distribuição, né, grandes volumes dessas cargas, né, de laticínios, por exemplo. Então, é no interior do Rio Grande do Sul, mas tem um CD na região norte, um CD na região sul, tem um CD em outro estado, e ela distribui para esses CDs que redistribuem, né, naquela micro-região, para os varejistas, né, grandes redes de supermercado, por exemplo. Então, o CD facilita muito, né, esse processo, e claro que ele guarda as características necessárias para a armazenagem, né, do produto correspondente. Tá? A Bruna colocou, seria um tipo de depósito? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, Bruna. Tá? O centro de distribuição seria um tipo de depósito, só que não é na mesma localidade, né, do processo de fabricação, né?
certo? É um centro de distribuição que vai, enfim, armazenar aqueles materiais, né, lá em outra região, né, facilitando o acesso, né, da marca, enfim, né, em outros grupos, né, de clientes que não são atendidos naquele momento, tá? Certo, Bruna, obrigado. Muito bem, gente. Esse é o nosso conteúdo da aula 6, né? A gente viu ali diversos aspectos e elementos relacionados ao layout, os elementos da logística, os modais, o tipo de layout relacionado ao tipo de sistema de produção, mais no final agora a gente viu os elementos de transporte, né? Os custos envolvidos, a quem cabe os custos, né? No modo CIF, no modo FOB. Né? Vimos a importância do centro de distribuição. Então foram vários elementos tratados, né? De forma expositiva. No segundo momento da aula, pós-intervalo, chamada, nós vamos ter exercícios. Os exercícios são complementares ou fazem parte do conteúdo da aula de hoje, né? Então, vamos participar nesse segundo momento, né? Pesquisando, estudando o conteúdo, para dar conta de fazer os exercícios. Então, os exercícios são importantes não só para a aprendizagem, mas também vocês vão se preparar bem, né? Para fazer o processo avaliativo lá no Moodle, né? Trabalho, né? Prova, atividades avaliativas da N1, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida antes da gente entrar em intervalo? Certo, gente. Então, o meu relógio aqui são 10h20, 15 minutinhos. Voltamos então às 10h35. Ninguém precisa desconectar, né? Facilita muito depois na volta do intervalo. Já está todo mundo conectado. A gente vai abrir a chamada e já vai então começar a chamada. Se vocês desconectarem, aí demora um pouquinho para voltar, quando vê já passou o nome na chamada, né? Então não precisam desconectar, de preferência, né? Não desconectem. Eu só fecho o microfone e a câmera e abro de novo às 10h35 para a nossa chamada e depois exercícios, tá? Intervalinho então para vocês respirarem, fazerem um lanche, tomar um café e já já a gente volta. Até daqui a pouquinho, gente.